Olá, estamos iniciando o nosso vitrine, um vitrine muito especial aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E uma das unidades expostas aqui é um protótipo de um blindado que nós estamos mostrando, que vamos falar muito dele porque ele representa muito em termos de novidade para o Exército Brasileiro e também de economia para a nação. Como isso? Vamos entrar nesse blindado e vamos acompanhar as explicações do responsável técnico, também de engenheiros, de pessoas que desenvolveram esse projeto, que realmente é bastante interessante. Primeiro, o Osmar Dutra está no meu lado aqui, mas eu vou direto conversar com o Renato Flores. Qual é a tua participação no projeto? A minha participação é fazer os projetos, tudo, de todas as peças, todos que participa do blindado, tudo, né? Tudo. O Osmar faz da ideia e eu jogo toda a ideia para o papel, para fazer as peças se tornar realidade, todas elas, todas. Desde 2006 nós temos nessa participação junto, a parceria junto aí, sempre. Alguma dificuldade no mercado local para conseguir produzir as peças nas medidas em que vocês imaginavam? Tem a participação, tem muita dificuldade porque o pessoal não fornece os dados necessários para a gente fazer as peças e os projetos, então a gente tem que criar todas as peças, tudo, às vezes tem que se fazer 2, 3 vezes a mesma peça para chegar a um resultado final. Santa Maria possui estrutura para isso? Santa Maria possui estrutura para fazer todas essas peças aí, tudo, é tranquilo. Nós temos com as empresas que nós temos parceiras nossas, estão dando todo o apoio para nós e tem a estrutura necessária para fazer isso aí. Parece bastante conhecida a imagem do blindado, né? Parece ser a mesma coisa. E aí como é que você diferencia para o público? É muito diferente do carro original que está aqui, só ocupamos simplesmente a carcaça dele e transformamos. O que eu faço sempre a comparação, nós pegamos um Fuca e transformamos num Fórmula 1. O carro é totalmente diferente. Inclusive nos testes chegou a, se olharem algumas imagens que nós fizemos nos testes, chegava a decolar esse carro com a velocidade. Nenhum outro carro antigo consegue sair fora do chão. Esse aqui consegue decolar, para te ver a força e a potência e a tecnologia que nós empregamos nele. Responsável técnico no projeto, Osmar Dutra, que é um profissional de muitos anos, né, que tem gabarito para estar envolvido, engajado numa ideia como essa, fala sobre exatamente o envolvimento, né, essa ideia, como ela surgiu e por quê. O trabalho que nós executamos nesse carro aqui foi em decorrência da deficiência que o Exército tem para manter essas viaturas em operação. Por ser um processo de tecnologia importada, então houve a necessidade de nacionalização de componentes. Esse processo começou no ano de 2002, através da Unicamp, Universidade Federal de Campinas, que foi solicitada para apoiar o desenvolvimento da modernização no sistema de lagarta e material rodante dessa viatura. Após isso aí, em 2003, por solicitação do Exército, nos apresentaram as deficiências dessa viatura. Foi no comando do Coronel Maus, do 7º BIB, e sob o comando da 6ª Brigada, do General Alfredo Sodré, nos apresentaram todas as deficiências e se havia a possibilidade de modificar e modernizar essa viatura. Fizemos um estudo em cima dessa viatura, apresentamos uma proposta pré-determinada, executamos o primeiro protótipo no ano de 2003. Esse protótipo encontra-se rodando até os dias de hoje no 7º BIB em Santa Cruz do Sul. E em 2005 começamos um novo projeto com motorização nova e uma parceria com o Exército Brasileiro. O primeiro protótipo foi sem custos para o Exército Brasileiro. O segundo foi uma parceria do Exército com as empresas de Santa Maria. Esse projeto foi homologado pelo fabricante de motor MWM em Santa Maria, uma coisa única. Após isso, o carro foi levado ao Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro, CAEX, passou por exaustivos testes e encontra-se em operação até os dias de hoje no 29º BIB. Após esses 7 anos de operação,
não houve nenhum processo de manutenção corretiva. Unicamente rebentou, agora há um mês atrás, rebentou uma correia do alternador que era original desde o tempo da montagem do protótipo. Vamos interromper um pouquinho a tua fala para apresentar aqui também o nosso convidado do Vitrine de hoje, que é o empresário Lauri Sacol, que está nessa parceria Medianeira Tracto, Tracto Medianeira. E é claro, não existe como desenvolver tecnologia em lugar nenhum do mundo se não houver apoio de estrutura, não é isso, Lauri? É verdade. Tanto é que a Medianeira Mecânica acreditou nesse projeto da Tracto e dessa equipe que lidera essa empresa, e nós colocamos a nossa empresa à disposição e o nosso nome também, porque é uma criação com a originalidade de Santa Maria, e nós acreditamos muito nesse projeto, acreditamos nessa renovação desse veículo e acreditamos que o Exército ficaria bem servido pelo mínimo mais 15 ou 20 anos com esse mesmo veículo recuperado e com essa nova tecnologia apresentada. Bom, o nosso programa é um programa regional, local e regional, mas a gente não pode negar determinadas verdades que estão aí embutidas na ideia. Mas como concorrer com o lobby e com o marketing do exterior? É uma dificuldade enorme, a não ser que os diretores dessas organizações acreditem no nosso projeto, e os carros estão aí testados, não precisam ser novamente testados, já foram testados e aprovados, e tanto é que todo esse tempo eles estão andando, né, sem praticamente voltar a ter qualquer tipo de assistência. E essa assistência a gente continuaria dando para qualquer eventualidade no futuro, e é um projeto que só depende unicamente do Exército acreditar na nossa técnica e na nossa recuperação desses veículos. O que precisaria de ser dito, assim, que às vezes o microfone nos inibe um pouquinho, né? Mas assim, nas conversas de vocês, no envolvimento com o projeto, o que vocês conversaram, o que vocês conversam que às vezes não sai na imprensa? A dificuldade que a gente tem, porque o pessoal que vem de fora parece, e ele, por ser de outros países, o povo acredita que eles têm mais condições de fazer alguma coisa diferente que nós brasileiros não se faz. Eu acho que está na hora de nós ser um pouco bairrista e acreditar em nós mesmos, botando tecnologia brasileira onde a gente exporta lá para fora e volta depois com um nome carimbado de uma nação diferente da nossa, e a gente acha que isso aí vai resolver, como resolve o dólar em benefício do nosso real. Eu acredito que nós temos que acreditar em nós mesmos, como essa feira que está sendo feita aqui na universidade, que surpreendeu. A primeira coisa que me surpreendeu foi a quantidade da juventude interessada em saber o que fazer e como fazer. Realmente eu fiquei até emocionado quando eu entrei aqui, de ver milhares e milhares de estudantes, mais de 500 ônibus parados aqui na porta da universidade, aí que não tem nem local para estacionar o ônibus. Então isso aí demonstra que realmente nós temos que acreditar em nós mesmos. Muito bem, agora eu quero dar uma aprontadinha para o Lauri aqui, para os nossos convidados do programa. Transformar o empresário Lauri Sacol, que representa a Medianeira no projeto, em repórter. Que pergunta você faria para o Osmar Dutra esclarecer para o público? O que ele vê no sentido de como fazer para que o Exército Brasileiro olhe para o nosso projeto humilde, por ser do Rio Grande do Sul, mas que tem a oportunidade de mostrar para os generais e até para a cúpula, né, governamental. Por que não dá chance de nós fazer esses carros aqui como uma experiência para o Brasil? Contigo a bola. Ok, é muito interessante a pergunta do Lauri, porque nós participamos em conjunto dessas licitações, como a primeira que ocorreu no ano de 2008, na qual participaram diversas empresas, inclusive internacionais, sendo que nós ficamos classificados entre as 5 primeiras empresas no processo licitatório.
E defendemos essa proposta em Brasília, junto com a universidade, que nos deu todo o apoio na elaboração de projetos, na elaboração de documentação. Participamos, ficamos surpresos até certo ponto pelo fato de que não foi dado oficialmente o resultado dessa licitação, não foi apresentado o vencedor, e sim, depois de 30 dias, um cancelamento de todo o processo licitatório. Nos causou surpresa isso, o porquê disso aí. Nós estávamos bem colocados, o único que tinha um protótipo já em execução, já executado, já em teste e comprovado com avaliação do Exército, era a nossa empresa. Nos surpreendeu isso aí. Fato que depois, no ano de 2009, por sugestão do Exército, foi nos pedido para executar um outro projeto com uma outra motorização. Nós executamos um protótipo, um novo protótipo, no ano de 2009, sem custos para o Exército. Participamos de uma nova licitação para uma recuperação de um lote de viaturas blindadas, e por motivos, no nosso pensar, alheios ao projeto, nós ficamos com a segunda colocação. Acontece que numa licitação na qual é prevista ou exigida uma recuperação, as exigências da licitação com respeito ao modelo apresentado causou-nos surpresa isso aí, sabe? O fato de exigirem, por exemplo, uma pista para uma recuperação de um carro, que aumentou muito o valor do projeto. Acreditamos que tenha sido isso o motivo da nossa segunda colocação. A empresa vencedora de Brasília, ela não executou, abriu falência, não executou o projeto, e teoricamente a segunda colocada teria que ter sido convocada. Também não aconteceu. Aconteceu novamente um cancelamento do processo licitatório. A gente tem acompanhado isso com certa preocupação, sabe? Uma vez que o Exército está acenando para a utilização e a montagem, apresentando um projeto de modernização de um lote de viaturas blindadas M113 com tecnologia estrangeira. Isso para nós surpreende, por quê? Porque a lei criada em 22 de março de 2012 pelo então ministro da Defesa, Lei 12.598, ela estipula, ela exige e apresenta como prioridade estímulo à indústria bélica nacional, necessidade de nacionalização. Este projeto que está sendo executado em Curitiba, nada disso ele atende. Ele é totalmente importado. E nós sabemos que numa reforma de um carro da década de 70, que já foi modernizado e nacionalizado na década de 80, e agora em 2014 ele volta a ser internacionalizado, isso não explica. Porque quem ganha com isso não é o Exército e não é o Brasil. Uma vez que, pelo custo e pela forma que ele está sendo executado, teoricamente dá para fazer aproximadamente 3 carros nacionais para um carro com procedência estrangeira. Isso nos preocupa. Nós estamos atentos, estamos precisando... Vamos repetir esse item que é interessante. Às vezes o telespectador está meio desatento, mas como? Quer dizer, em termos de economia, isso representa muito. O item é 3 para 1. Se nós formos comparar a forma que está sendo executado pelos militares, né, toda a execução do projeto e que está sendo vendido para o Brasil, então o maior custo hoje operacional é a montagem de uma estrutura para executar um projeto. E economia de milhões do montante de 584 carros que o Brasil possui, isso representa muito. Então, uma vez que o Brasil tivesse feito isso em 2006, a modernização com um kit nacional, praticamente, teoricamente, nós poderíamos estar exportando isso para os países da América do Sul. O meu ponto de vista sobre isso aí é que... Tu vai falar na sequência, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e retornamos em seguida. Em poucos dias viveremos o maior evento esportivo do mundo. Revise sua caminhoneta nacional e importada e habilite-se para assistir a qualquer jogo da Copa.
Dutra Manutenção de Caminhonetas Nacionais e Importadas. Avenida Medianeira, 1244, fone 32 21 72 36. A qualidade e o custo-benefício vale muito na hora de fazer ou escolher a tinta para seu carro. Experimente conversar com a equipe da Lobinho Tintas e confirme as marcas Norton e DuPont, que brilham muito e rendem mais. Lobinho Tintas, em novo endereço, na Avenida Ângelo Bolson 472, fone 3028 3151. Agora o cliente Farmapop entende o valor de uma farmácia e distribuidora de medicamentos com 0800 disponível sempre e gratuitamente. Precisou? Ligue 0800 645 4222 gratuitamente. Farmapop, atendimento familiar e uma equipe que zela pela sua saúde. Farmapop, o universo como inspiração, a saúde como linguagem. Samuel Cruxim 200. Fanbikes. Pedalar faz muito bem à performance e à sua saúde. Público em geral, profissionais liberais ou empregados driblam congestionamentos usando suas modernas bicicletas. Fanbikes, Avenida Medianeira 772, fone 30 26 97 57. Sua construção com o melhor e muita economia. Madeiras e todo o material para sua obra você encontra na Madeireira Medianeira. Quase meio século ao seu lado. Avenida Medianeira 1480, fone 32 22 77 66. Perfeito, voltamos então depois do nosso intervalo rápido com os nossos entrevistados aqui. O Osmar Dutra, responsável técnico do projeto que envolve esse protótipo, que é o blindado para o Exército, que pode transformar aí numa construção de série desse equipamento. Também o Renato Flores, que é projetista, e o Lauriço Sacol, que representa a Medianeira. E o Osmar estava falando sobre o processo de licitação. Então a nossa preocupação é justamente com o que está acontecendo hoje em dia. E eu tenho minha opinião sobre isso aí. No mundo inteiro, o mundo inteiro moderniza a sua frota de viaturas militares. E nesse conjunto, são 5 a 6 grandes empresas multinacionais que executam esse trabalho. O Brasil, como sendo um país referência, e ele modernizando a sua frota e não sendo uma dessas empresas que executa esse trabalho, alguma coisa está acontecendo, entrou mais alguém no mercado, e isso é um motivo de preocupação, eu acredito, porque é um trabalho exclusivo, é um trabalho sobre um carro de procedência americana, é um carro da década de 70, é o carro mais utilizado no mundo pelos exércitos. Então, por isso o nosso interesse da continuidade e do resultado final. Bom, agora vamos passar a bola para o projetista, o Renato Flores, para ele se tornar o repórter e perguntar alguma coisa para o Lauri ou para o Osmar. Pro Osmar, então, como foi essa operação lá em Caciqui, lá dentro do campo do Exército? Então essa viatura, nós usamos ela exaustivamente durante uma semana, rodamos 850 quilômetros dentro do campo de instrução do Saican, numa semana. E nesse período tivemos um problema mecânico com o rompimento de uma mangueira do intercooler da turbina, e o mais foi só sucesso. Esse carro roda, ele salta, ele sai do chão, é o único carro que é anfíbio, sem preparação. Nós andamos com esse carro no mar, saímos da praia, entramos no mar, mar adentro, navegamos com esse carro sem um problema e comprovando que o trabalho da universidade em fazer um cálculo de centro de gravidade, o apoio do setor de engenharia da universidade, o trabalho das empresas que nos apoiaram, o Lauri incansável, todo mundo trabalha em conjunto. Por quê? Porque acreditamos que quem ganha com isso é o Brasil e quem é favorecido é o Exército Brasileiro. Só para lembrar que tem ainda
nesse projeto a participação do engenheiro mecânico, o Rubens Fogaça, e também do Leandro Oliveira, engenheiro também representando a Universidade Federal de Santa Maria. Características técnicas do carro permitem, mas ele rebocou um Leopard de 40 toneladas com a versão aplicada nessa viatura. Qualidade, agilidade, alto padrão de atendimento, respeito e confiabilidade, trabalho de equipe, esforço, dedicação, habilidade e conhecimento, diagnósticos laboratoriais confiáveis e precisos, modernos equipamentos, Biolab Análises Clínicas, qualidade e tradição de quem entende de saúde. 3 pontos de atendimento em Santa Maria e filiais São Cepé e São Gabriel. Obras ou pequenas reformas não podem esperar por falta de ferramentas. Locar é mais fácil e econômico. Fale com a Locarmac, locadora de máquinas e equipamentos, simplificando sua vida, locando soluções. Avenida Medianeira 398, fone 32 22 75 65. Enfrentar o calor intenso ou inverno rigoroso com carro básico ninguém merece. Encontre o conforto que você precisa, afinal, um usado completo lhe sai mais em conta. A ideia certa é Mário Automóveis, Avenida Medianeira 250, fone 30 27 27 37 e 32 22 20 27. O sorvete com muitos sabores, gostoso e nutritivo, em qualquer época do ano. Em casa, na sua festa ou evento. Não deixe faltar as delícias Milk Money. Sorvetes Milk Money, na Avenida Medianeira 917, fone 32 21 66 93. Valnei Vieira, hoje multimarcas e baterias. Destaca a potente bateria super durável como nunca, garantidas como sempre. Valnei Vieira Indústria e Comércio de Baterias. A tradição que faz a diferença. Avenida Medianeira 926. Fones 32 21 73 83 e 30 27 73 83. Uma pergunta final do Lauri, repórter agora, né? O empresário se torna repórter dentro do nosso programa, para o responsável técnico Osmar Dutra. Ele não é um veículo para ser guerreado, que é para a gente sair aí dando tiro numa guerra pesada, como está acontecendo hoje no mundo. Eu acho que nós temos que aproveitar ele talvez como ambulância, como carro-socorro, mas dentro da estimativa que é a parte do Exército. E para transporte de pessoal, ele é o ideal. Ele anda em morro, ele anda no asfalto, ele anda na terra de chão batido, ele anda na pedra e também dentro de rios, açudes, o mar, como o Osmar falou. Então, Osmar, eu gostaria de que tu dissesse tecnicamente alguma coisa referente ao que foi feito em termos de motorização, o que poderá ser feito para aumento de potência para que esse carro tenha mais um pouco de velocidade e também mais arranque e mais velocidade contínua. Interessante que o Lauri captou, inclusive, na brincadeira que fizemos da transformação do carro, o ponto social da pergunta, né, que estava subjetivado. Muito bem, muito obrigado pelo seu entendimento da coisa. Respondendo, então, objetivamente, Osmar. Sim, realmente as mudanças desse carro foram significativas. A gente vai analisar esse carro de uma forma mecânica, então esse carro dispunha de muitos conjuntos de mancais, rolamentos, correias, que eram problemas sérios de alta mortalidade. E esses problemas eram o que justamente causava esse desgaste, essa decréscimo na vida útil desse carro. O que nós fizemos? Nós eliminamos esses problemas. Não é que foram acertados, foram eliminados. Esses componentes que de alta mortalidade não existem mais nesse carro. Nós simplificamos todo o projeto original americano por um processo nacional e simples, e que realmente se tornou muito mais eficiente, porque são diversas peças móveis que foram eliminadas, peças que causavam um grande desgaste, e isso é uma coisa que veio a se encaixar na vida útil desse carro, o que nos deu uma simplicidade de manutenção,
baixo custo de manutenção, suavidade de rodar, ele pode ser transformado ou aplicado uma outra motorização. Inclusive, nós já estamos fazendo um estudo referente à padronização desses sistemas. Ou seja, esse carro, se o Exército desejar e necessitar, nós podemos fazer com que ele seja padronizado num kit de conjunto de força. Ele pode ser padronizado com o Zurutu, Cascavel e M103 utilizando o mesmo conjunto de força. Isso causará uma grande redução no custo operacional e logístico para as Forças Armadas, atualiza ainda mais a viatura e faz com que todo o trabalho de manutenção preventiva e corretiva seja simplificado, porque tudo que é manter o sistema que já tem uma característica, já tem um conhecimento por parte dos militares, favorece na operação. Já um processo totalmente novo, tu vai depender de tecnologia externa, de suprimento de material externo, tu vai de treinamento de pessoal, que é uma coisa difícil hoje em dia, porque o problema não se dá dentro da unidade, sim no campo onde é o habitat dele. E isso é uma coisa que é muito interessante e muito preocupante. Muito bem, quero agradecer o Osmar, também o Renato e o Lauri, participaram do nosso vitrine de hoje. Obviamente que essa, como disse muito bem o Lauri, não é uma unidade de guerra, é de transporte. E, em sendo de transporte, nós ousaríamos, com o nosso cinegrafista e com toda a equipe, nos deslocarmos daqui até o centro da cidade se o solo fosse adequado, mas não é. Então vamos finalizando o programa Vitrine nesse momento, agradecendo a audiência de todos vocês e fiquem atentos, voltaremos numa próxima.